Olá, nono ano, tudo bem? Como vocês estão? Estão se cuidando direitinho? Vamos começar mais uma semana de aula de ciências. Hoje um dia mais frio, um dia mais gostoso por aqui, porque eu gosto mais de frio. Mas, bora lá estudar mais um pouquinho? Hoje eu vou terminar primeiro o que a gente estava falando na aula passada para depois entrar no conteúdo de hoje, que é sobre a Lua. Na semana passada, nós estávamos vendo o movimento de rotação e movimento de translação, certo? Dentro do conteúdo de física. Então, vimos rotação e vimos translação. Falamos sobre as 4 estações do ano, certo? Hoje nós vamos completar essa parte das 4 estações do ano falando sobre uma coisa bem importante que são os solstícios e os equinócios. Quem já ouviu falar nessas palavras? O que é um solstício, o que é um equinócio? Nós vamos ver que os dias do ano não têm a mesma quantidade de tempo claro e de tempo escuro, ou seja, não fica 12 horas claro e 12 horas escuro. Isso varia durante o ano todo, essa quantidade não é exata, então não fica claro da meia-noite ao meio-dia e escuro do meio-dia à meia-noite, certo? Não é uma divisão exata, isso varia ao longo do tempo, ao longo dos dias e ao longo da posição que a Terra se encontra. Então eu desenhei aqui para ficar mais fácil da gente explicar. Então o Sol lá no meio, a Terra nas suas 4 posições, aqui em março, o início do outono, aqui em junho, início do inverno, aqui em setembro, início da primavera e aqui em dezembro, início do verão, certo? Então esses inícios de estações vão marcar os solstícios e os equinócios, certo? E aí, o que é um solstício e o que é um equinócio? Então, solstício, nós vamos ter solstício de inverno lá em junho e solstício de verão lá em dezembro. O que é isso? O solstício é o dia que marca o início da estação. Então, lá em junho, o dia que se inicia o inverno, nós vamos chamar de solstício de inverno. E o que tem a ver isso, professor? Por que a gente vai ver isso? Porque o solstício de inverno é o dia mais curto do ano. Ah, o dia não tem 24 horas? Tem. O dia vai continuar tendo 24 horas. Mas nós vamos ter menos tempo claro. Nós vamos ter mais tempo escuro, certo? Então, no solstício de inverno, o dia vai ser... O dia que a gente chama que a gente diz de parte clara, onde o sol aparece para nós, vai ser muito mais curto, certo? Então nós não vai começar a escurecer lá por volta das 5 horas. O dia claro vai durar muito menos do que a parte escura do nosso dia, certo? Isso no inverno. E no verão? No verão acontece o oposto, nós vamos ter o tempo claro mais longo do ano. Então, vai demorar muito mais tempo para escurecer. No dia que marca o início do verão, nós vamos ter o solstício de verão, que é marcado pelo tempo claro mais longo do ano, certo? Então, nós vamos ter uma noite mais curta, certo? E o equinócio, professor? O equinócio vai marcar os 2 dias que são idênticos. Nós vamos ter o mesmo tempo claro e o mesmo tempo escuro. Isso acontece quando? Lá em março, no início do outono, e lá em setembro, no início da primavera. O dia que marca o início da primavera, nós vamos chamar de equinócio de primavera, e o dia que marca o início do outono, nós vamos chamar de equinócio de outono. Certo? Esses dois dias no ano vão ser exatamente o mesmo tempo claro e o mesmo tempo escuro, certo? Lembrando que tudo isso aqui é válido para hemisfério sul. Quando eu falar em hemisfério norte, vai ser ao contrário, certo? Então as datas vão inverter quando eu falar em hemisfério norte. Mas sempre que eu cobrar, eu vou cobrar hemisfério sul. Então a gente precisa aprender bem para o hemisfério sul. Então, lembrar, solstícios, dias de verão, dia mais curto, né, dia mais longo e noite mais curta. De inverno, dia mais curto e noite mais longa. Equinócios, a mesmo tempo de claro, mesmo tempo de escuro. Fechou bem? Tranquilinho? Então, agora a gente pode avançar para a próxima parte, que é sobre a Lua. Então, caderno, Escola Terra Mater, São José dos Pinhais, a data de hoje, maio de 2020. Conteúdo: a Lua, habilidade, compreender a interferência da Lua na vida da Terra. Então a nossa vida ela é influenciada pela Lua. Algumas crenças populares dizem até que a Lua interfere no dia do corte de cabelo, no dia que você deve cortar a árvore, no dia que você deve cortar a grama, porque a Lua vai interferir no crescimento de tudo. Isso ainda é teoria, não tem nada comprovado. Mas a Lua interfere na nossa vida de que forma? A grande influência da Lua está sobre as marés, certo? Sobre o mar, certo? Por quê?
Vamos falar sobre isso? Vou desenhar no quadro para que a gente consiga entender um pouquinho melhor como a Lua interfere na nossa vida. Então, primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que a Lua ela vai girar ao redor da Terra, certo? Então a Lua ela vai fazer esse ciclo sempre de rotação ao redor da Terra. Tranquilo? Certo. Quando a Lua está perto da Terra, nós vamos chamar isso de perigeu. Quando a Lua está longe da Terra, nós vamos chamar isso de apogeu. Então precisa entender: perto, perigeu; longe, apogeu. E o que isso faz diferença? Quando a Lua está perto, ela vai ter uma força maior de atração pela Terra. Então, quando a gente fala em marés, que são as grandemente influenciadas pela Lua, os mares são grandemente influenciados. Quando o pescador vai sair para o mar, ele olha sempre a Lua, o quadro de luas, para ele saber como é que vai estar a maré. Por quê? Porque se a Lua está no seu perigeu, se a Lua está perto da Terra, ela exerce uma força de atração muito grande. Então a gente vai ter uma maré muito mais alta, muito mais agitada. Por quê? Porque a Lua está exercendo uma força maior de atração. Quando a Lua está no seu apogeu, está muito mais longe da Terra, ela não vai exercer uma força tão grande de atração. Então as marés vão ser mais calmas, vão ser mais baixas, porque a força que a Lua consegue exercer de atração sobre elas é muito mais baixa. Então, apogeu, é longe da Terra, força de atração mais baixa. Perigeu é perto da Terra e é uma força de atração muito mais forte, principalmente sobre as marés. Beleza? Deu para entender como a Lua está influenciando toda a nossa vida, principalmente quando a gente fala em ciclo de marés, é porque ela exerce essa força de atração pela Terra. Beleza? Aí a gente tem que falar um pouquinho sobre o ciclo da Lua. Então nós vamos ver a Lua em diferentes formas. Então nós vamos ter a Lua minguante, a Lua crescente, a Lua nova e a Lua cheia. O que faz de diferença nisso? Novamente vou precisar desenhar para vocês aquele ciclo, porque dependendo de onde, se a Lua está aqui ou aqui, vai ser um tipo de visão que a gente vai ter da Lua e vai determinar o que a gente vai chamar desses nomes de minguante, crescente, nova ou cheia. Então vamos ver o desenho? Bora lá? Então, como que a gente vai entender isso? Novamente, dessa agora a gente vê sempre, quando a gente está falando em Lua, a gente vai ter a Terra no centro, né? Quando a gente fala em Terra, a gente vai ter o Sol no centro. Quando a gente fala em Lua, a gente vai ter a Terra no centro, porque é ao redor da Terra que a Lua vai girar. E aí, dependendo de onde a Lua está e de onde nós estamos na Terra, aqui novamente nós vamos falar em hemisfério sul, onde nós estamos, nós vamos ter um posicionamento da Lua e uma visão que nós conseguimos ter da Lua, certo? Quando está aqui, nós vamos ter uma visão completa da Lua, nós vamos ver a Lua como um todo, que são aquelas lindas noites de Lua cheia. Porém, quando a Lua faz o seu ciclo, nós vamos ter aqui a Lua minguante. Então aqui ela quase vai sumir. Nós vamos conseguir ver uma pequena parte dela porque ela vai estar oculta para nós. Depois do minguante vem a Lua nova. Então ela começa a aparecer novamente um pouquinho para nós, mas ainda é muito pequena. Ela está começando um novo ciclo. E depois da Lua nova, ela começa novamente a crescer, a expandir um pouco mais. Nós conseguimos ver um pouco mais dela, até que ela novamente se torne cheia, certo? Então isso aqui é um ciclo sem fim. A Lua está o tempo todo fazendo esse ciclo, girando ao redor da Terra, certo? Então, quanto tempo dura mais ou menos esse ciclo? Em torno de 30 dias. A Lua leva em torno de 30 dias para dar uma volta completa ao redor da Terra, e é por isso que ao longo de um mês nós vamos conseguir observar essas 4 fases da Lua, enquanto algumas fases, algumas partes delas estarão ocultas para nós. Por isso que existem algumas teorias da conspiração sobre o lado oculto da Lua. Disse que não se consegue ver nunca um dos lados da Lua. Porém, não é nada comprovado. Tem até um filme do Transformers, O Lado Oculto da Lua, que se fala sobre esse lado da Lua que nunca fica visível para a Terra. Porém, não é nada comprovado. O que a gente sabe é que ela tem esse ciclo, que esse ciclo dura 30 dias aproximadamente, e que a gente consegue ver algumas faces dela ao longo desse ciclo que ela vai realizando ao redor da Terra. Beleza? Então, nessa aula é importante a gente lembrar isso. Como funciona esse ciclo, que ele leva 30 dias, que ao longo dele nós vamos ver algumas faces da Lua, que somente quando é cheia que a gente consegue ver ela por um completo,
certo? Lembrar de perigeu, apogeu e lembrar que quando a Lua está próxima da Terra, ela exerce uma força de atração muito grande que vai influenciar algumas coisas como o ciclo das marés, beleza? Na próxima aula nós vamos ver a relação do Sol com a Lua e com a Terra, que aí vão gerar os eclipses, mas esse é o conteúdo da nossa próxima semana, beleza? Então, por hoje é isso, um forte abraço, fiquem bem, se cuidem e até a próxima, meus queridos!